Estava muito forte. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Bora me rever. Que bom, né? Estamos com a agenda um pouco mais cheia, agora ficou difícil pro amigo gravar comigo, Para mas a mim gente grava também. uns especiais aí, né? Para mim também. Graças a Deus, temos tido bastante coisas a fazer. Na verdade, ainda não atingi certas metas, como você deve ter visto nos meus vídeos, Aham. mas 1.000 alunos, 1.000 inscritos, né? Preciso de 1.000 inscritos para entrar no programa de monetização do YouTube. Não sei porque o pessoal vê 9.000, 10.000 Não se inscreve, né? Isso é normal. visualizações, 9.000 inscritos, 800. Não entendo por quê. Isso Mas aí é assim mesmo. Tem vídeo que tem às vezes 10 mil visualizações, não dá nem 100. Eles não se inscrevem, não curtem também, né? Curtida a eu não inscrição, né? entendo qual é o critério das pessoas para se inscreverem no canal, porque eu vejo canal que tem 200.000 inscritos, 300.000 inscritos. É, ele tá aumentando, está com 600? Não, tá, dobrou quase, né, da época que eu... Não, eu comecei com 36. Né? Levando em conta que eu comecei com 36 e que estou com 800, então, realmente, né, fechei hoje. Hoje eu dei uma olhada, estou com 780 e tal, e eles arredondaram, o YouTube arredondou para 800. Não chega a 800, sabe? Realmente o número exato é 760 e tal, mas eles arredondaram para 800. Parabéns, você atingiu 800 inscritos. Mas acontece que tem que ser 1.000, né? Eles já Tem que estão ganhando ser. dinheiro com meus vídeos. Cara, se você pegar os meus primeiros vídeos, Aham. todos os vídeos que atingiram 300 visualizações, ele bota propaganda, só que eu não ganho nada, porque eu não tenho 1.000 inscritos, só vem É, dinheiro para mim. é assim que funciona, Se mas eu- pelo menos ele começa a dar mais visualização, vai aumentando. A propaganda atrai também mais, parece que os vídeos, né? mas aí não tem Não, nada, tem que não esperar, ganha, né? mas. Bom, vamos fazer o seguinte, né? A gente está com um problema aí que está todo mundo falando a respeito, meu Deus do céu. A Rússia atacou a Ucrânia. É, a gente ia falar mais do Rasputin, né? Acho que você fez uns 6 vídeos. Eu vi o teu vídeo hoje, dois deles, né? O Rasputin é interessante, é interessante. Rasputin entra na história, né? É, Mas acontece que ele é apenas para nós que somos místicos, para nós que discutimos magia. Eu dei um destaque especial a ele, né? Exatamente porque é fantástico. O bem cara interessante, toma, né? muito incrível. O poder que o homem tinha é uma coisa fantástica. Os três últimos vídeos mostram a conjuração para matá-lo e deram veneno que seria capaz de matar um cavalo, e ele ainda tentou enforcar o assassino, levantou-se e tentou enforcar o assassino. É, Então, mas mesmo depois lá de morto ainda ele estava desamarrado, né? Diz que tinha morrido afogado mesmo. morreu Interessante, né? afogado. Quer dizer, se não tivesse jogado ele no rio, É. é que queriam se livrar do cadáver, então pensaram em jogar no rio. E aí, se não tivesse jogado no rio, acho que ele não teria morrido, Deram porque vários morreu tiros, acho que não um tiro só, né? Eu vi um outro comentário que é mais tiros, né? O 4? 4 tiros. Nossa. O primeiro foi no coração, assim, a queima-roupa. Aham. Os outros 4 foram pelas costas, ele correndo e o príncipe e o Supov correndo atrás dele, atirando no total mais 3 tiros, no total quatro ou 5 tiros. É. Bem difícil Aí sobreviver ele nessa aí, então foi um. O corpo fechado, ele parece aquele rapaz que foi assassinado aí pela polícia no Brasil também, né? Que tinha. Não acabar, não matava o cara também. Então é uma coisa meio mística, meio oculta aí. eu conheci aqui em Duque de Caxias um deputado chamado Tenório Cavalcante, que você deve ter assistido o filme O Homem da Capa Preta. Esse é um Assistiu? clássico. Eu acho que eu vi o começo do filme só. O Zé Vilcas, o Cidade do Brasil. O filme foi perfeito, porque ele inclusive fez o seguinte: ele escreveu própria biografia. Conheci ele assim, de estar com ele todo mês, porque quando eu era seminarista do São Bento, ele era um dos colaboradores que sustentava a Cidade dos Meninos aqui. Então, quando o meu tutor no mosteiro
vinha recolher dinheiro para poder sustentar os órfãos da cidade dos meninos, ele era um dos que dava a quantia mais vultuosa. Era o Coringa, o engenheiro lá do Cofres Coringa. Tem um pessoal de dinheiro aqui Sim, que... E aí eu privava da coisa. Ele era tarado por xadrez. Ele tinha uma paixão por xadrez incrível. E o meu tutor, no Mosteiro São Bento, Dom Adelor Moura, jogava xadrez, que era uma coisa fantástica. Ele chegou a ser vice-campeão sul-americano de xadrez. olha, é o Então, Gambito da Rainha versão brasileira. então quando ele vinha para a casa do Tenório Cavalcante, aqui na Vila São José, que era praticamente o feudo de Tenório, né? Todos os bandidos do Nordeste que matavam por uma razão que ele achava justa, ele chamava para vir para aqui e acolhia. Então, Bem interessante. resultado. Então, na verdade, eu coloquei. Ele tinha 36 balas no corpo. Nossa, e não morreu nessa aí? E não Morreu morreu. depois. Aí ele disse: não, morreu de morte natural. Morreu de velho. E o que eu acho engraçado é isso. É que ele disse: quando eu saí, eu vi um macaco matar meu pai. Aí eu jurei matar ele. Aí minha mãe disse: não, você vai para o Rio de Janeiro, que é para você não se meter, não ser outro lampião. O Tem filho que do cuidar. lampião foi muito triste. Aí mandou ele para cá. Que Ele aqui estranho. encontrou o meio e tal, 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 tal. Mas ele disse que a minha mãe ensinou uma reza forte, que eu rezava e as balas entravam no meu corpo, mas não me matavam. Eu achei engraçado. Do E, Rasputin tinha outras técnicas, cada um tem as suas magias aí, né? Interessante. Essas histórias então, aí. qual é a mandinga que a mãe ensinou para o Tenório, eu não sei. O fato é que ele tinha 36 balas no corpo e nenhuma delas matou. Mas a questão é a Santa Rússia. Ah, sim, podemos falar desses temas aí, Santa Rússia, guerra metafísica, né? Questão do messianismo envolvendo a Rússia, também essa questão aí. Eles não estão na guerra de bobeira, então isso tem toda uma escola, um pensamento por trás, filosofias gnósticas ali da Rússia, tem martirismo russo, uma parte, né? O martirismo nosso aí. E o Papus também, você falou de Papus, eu acho que a gente podia abrir, porque eu também, do Papus eu não sei muito essa guerra entre ele e o Rasputin. Eu sei que entrou o Felipe de Lyon no meio, no segundo momento lá, eu também não... Que eu gosto muito do Felipe de Lyon, acho interessante também. Não, Então, eu entrei fundo na história da Rússia a partir de 1905. A partir de 1905, eu entrei fundo na história da Rússia. Porque me fascinou um grande problema que houve. Né? O Tribunal de Berna, na Suíça, teve que julgar um homem chamado Sérgio Nilus. Esse homem era acusado de ter inventado uma porção de coisas falsas para desmoralizar os judeus, os protocolos do Sábio de Sião. é. Aí eu me interessei, né? Me interessei. Aí eu li os protocolos, achei uma coisa absurda. Eu sempre Parece. falei que foi uma bobagem, assim, tem gente que fala que é verdade, tem gente que não fala. Não tem lógica, né? Faz uma conspiração de coisas que nem tem unidade, né? Nem política, nem ideológica. Ah, os grupos se reuniram para destruir o mundo, para, por exemplo, né, forçar as pessoas a evitar a religião, sei lá, umas histórias meio nada a ver lá, né? Então, ou o comunismo dominou o mundo e as coisas que a gente veio na prática não deu, né? Foi. É, é, Processaram o professor Sérgio Nilus porque ele disse que tinha os originais de um livro que provava que havia um complô. Né? Judeu Cázaro, a gente tem que separar o judeu Tem aquele, né, semita. os diálogos de Maquiavel e de Montesquieu no Inferno. É um livro que foi baseado nisso aí, eu tenho até esse livro. Mas é um romance, é uma mentira, é uma ficção, né? Mas esse livro foi baseado, que inspirou esse, que é as ideias do Maquiavel ou do Montesquieu e as piores ideias, né, as mais críticas da Não, sociedade. o que eles E dizem, eu misturaram tenho assim. antissemitismo, né? Antissemitismo entrou no meio. Né? Mas aí, Mariano, veja, como é que pode se chamar de antissemitismo um movimento liderado pelo líder judeu da Europa, Israel Davidson Weiss, que diz que a Palestina devia ser devolvida para os palestinos
porque está escrito na Torá É, que o também. Messias é quem levará o povo eleito para a Palestina, não pela guerra, entrará pacificamente. Então, como é que É interessante, né? Bem diferente a opinião. eu Diferente. tenho vídeo? Eu É, tenho vídeo, ele totalmente fala diferente do que a inglês. gente sabe, né? É que assim, judeus também tem cripto-judeus, que nem a Pereda fala, acho que ela tá certa. Tem uns judeus aí que são mais organização, por exemplo, que nem os Binei, né? A ordem deles lá, né? Sinai Binei Bra, Berit, Abel Berit, né? Binei Bra. Mas aí você pensa o seguinte, peraí, houve uma acusação formal, essa acusação era contra o professor Sérgio Nilos, que era professor de Sociologia na Universidade de Moscou, porque diziam que ele era antissemita, mas acontece que ele levou para o Tribunal de Berna uma maleta com os papéis originais e foi absolvido. É o que Aí falam, é um agente do sistema, a Pereda fala. Gosta Pereda dessa parte. É mais um agente. Na verdade, os agentes trabalham contra, mas são no mesmo time. É a mesma coisa você falar assim, na minha cidade tem 2 prefeitos candidatos, os caras são amigos. Só pro povo que esses caras são oposição. Né? E o presidente é igual também esses presidentes da república. Né? Isso é é, ilusão popular. Mas é oposição. Eu sou esquerda, eu sou direita. Na verdade, eles conversam no mesmo jantar, com tudo são trocado. duas mãos do mesmo corpo, Duas né? mãos do mesmo corpo. Isso que o povo Na não vê, né? verdade, quem financiou Lenin foram os banqueiros Warburg, Schiff, Kuhn-Loeb e outros, todos eles banqueiros capitalistas, financiaram o comunismo na Rússia. Aí você pensa aí, há uma tremenda contradição. Eles Qual é o financiaram o interesse? Hitler no nazismo também, o Rockefeller, né? O próprio Ford. Todo Pois mundo é. financiou essa turma. É triste, né? Você vê um dinheiro Aí jogado no que lixo. tem um grande problema, né? Então, como é que o bolchevismo, como é que Lenin, quando o czar estava no meio da guerra, quebrada, a Rússia totalmente destruída, devastada, o czar pede um empréstimo ao Banco Warburg de Estocolmo, é negado. E Lenin pede milhões e ele recebe. E aí ele entra, mata o czar em 1917 com um revólver na cabeça do czar, o czar abdica, e aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passa a ser o Estado de Direito. Passa agora O David para Icke, acho que é David Icke, que fala que eles são os grandes mestres, é o grão-mestre, né? É o grão-mestre Karl Marx, que ele tem nome judeu lá, é outro nome, né? Moisés, não sei o que lá. O grão-mestre Lenin. Então eles não são simplesmente homens, né? Eles são líderes. Moses Mordecai, é o nome verdadeiro de Karl Mordecai, Marx, isso. ele era rabino judeu. Isso, rabino judeu. O pai dele era rabino, né? E ele sabia de cor, tudo Talmud, esses textos longos aí de cor, sabe? Tinha estudado isso aí. Conhecedor profundo do Talmud. Então, Então, aí você pensa o seguinte: aí o que Putin diz atualmente, Vladimir Putin, eu já disse, eu acho que através dos não vai dar para ver o protocolos, livro. Tem um livro aqui sobre o Trump, ó. O Trump foi eleito pelo a Putin. conspiration, isso, É, Trump, Putin, conspiration, pois é. é Então a isso daí. questão é, Putin Aqui dá para acha que colocar Trump e o Messias Conspiration, mesma coisa. O Messias não foi visitar o Trump agorinha, né? Antes da guerra. Então, mas aí o que o Putin diz é que aquelas republiquetas eslavas eram da Rússia, foram dadas à Rússia pelo Pacto de Varsóvia em 1815, e depois, quando a Rússia se tornou a União Soviética, então tudo ficou uma coisa só, né? é a mesma história da Alemanha que pegou aquele pedaço de terra da Polônia lá, que já era da Alemanha antes. Ela vai dizer, não, aquilo era terra nossa, nós não invadimos Polônia, era nossa terra já. Ficou uma confusão, né? E O aí, mapa do mundo ficou assim completamente confusão. É a redesenhado. Crimeia e aquela ilhazinha ali da Alemanha, agora não lembro o nome que tem. Esses dois que geraram as guerras, agora é quase a terceira e na época era a Segunda Guerra Mundial, né? Tem uma autora que já fala que a gente já está na Terceira Guerra Mundial, mas é questão de calcular se é guerra ou não, né? Mas o que fica assim, o que me deixa assim, curioso, ou seja, não é bem curioso a palavra, Mariana, para ser claro, né? O que me deixa perplexo é saber por quê. 5 ou 6 banqueiros, portanto, os chefes do capitalismo americano, né, criam o comunismo na Rússia. Depois exportam para a China, depois exportam para Cuba, depois para a Iugoslávia. Aí a pergunta é a seguinte: Não tem. Se pegar a China, lá une o pior do capitalismo com o pior do comunismo. Tudo que tem de ruim eles colocam lá, né? O cara trabalha, faz dinheiro para a China, não veio dinheiro para o trabalhador e vai dinheiro para o mundo, né? Vai exporta, importa. E daí investe em arma, investe em viagem espacial agora a China, né? Agora o dinheiro é viajar para Marte.
É Marte e Lua. Mesma coisa que os Estados Unidos, né? Você vê a diferença na China, né? Os Estados Unidos também gastou bilhões e bilhões em arma, viagem espacial. Aí o Olavo de Carvalho, que era uma pessoa porque eu não tenho nenhuma admiração, né? Eu acho Famoso, né? O nosso filósofo. é, tem muita coisa, muita falação, mas eu acho que ele não tem profundidade. Ele me disse uma coisa no dos vídeos dele que eu acho que faz todo sentido. Quer seja capitalismo, quer seja comunismo, o líder do Estado é dono, controla a produção. Ou seja, grande tchan é o controle da produção. É. E aí não importa se é capitalista ou se é Dá na comunista. mesma. É. O que importa é controle da produção. Se a produção está na minha mão, então eu tenho dinheiro Tem aberto. países da Europa, acho que Islândia, Suécia é socialista, mas socialista rico, todo mundo ganha bem, todo mundo divide o dinheiro. Agora quando tem socialismo pobre, América Latina, aí é bucha, né? Então esquerda e direita não é o problema é você ter uma justiça social, você ter uma divisão democrática, vamos dizer, constitucional, igualdade e liberdade, né? Que deveria existir, né? Mas fica só na teoria aqui nos países pobres. Ah, na Europa é outra história, né? Na África é pior que aqui, não, eu não sei o que é pior, né? Então o mundo ele é desigual dos dois lados, tanto cidades ou estados socialistas como capitalistas para os pobres. É que nem o Leonardo Boff fala, é do sul do mundo, né? O sul do mundo pobre e o norte do hemisfério norte lá, os dominantes, né? Dominantes. E aí, É, a conspirações à África. parte, é economia, é dinheiro, é justiça social. É isso aí. Então, eu acho que o Olavo de Carvalho, nesse ponto, ele acertou em cheio. O importante é o seguinte: alguém controla a produção mundial. Porque quando há uma crise, né, você percebe que, por exemplo, todos os jornais, toda a mídia ocidental diz que Putin é um monstro. Né? Aí, quando você vê algumas. Pepe Escobar, por exemplo, que é um jornalista independente, né, quando você vê, não sei que lá, Jones, que fez uma reportagem sobre o Bohemian Grove, mostrando lá que os principais funcionários do governo americano faziam parte de um grupo que tinha A coruja, sei. Uhum. a coruja, exatamente. Então, era um ritual e ninguém podia se E o aproximar porque tinha Putin é cristão ortodoxo, ele acha que é salvador no mundo, ele acha que é santo, é tudo que tem de é cristão, né? Cristianismo ortodoxo. Ele defende a tradição, ele não quer o meu país, por exemplo, Rússia, contaminada com essa coisa americana. Diversidade de gênero, eu não quero. Então ele é um conservador, por isso que ele é tão amigo do Trump e é tão amigo do nosso Messias aqui. É o mesmo é, pensamento, conservador. exatamente. Mas olha só, vamos olhar a coisa do ponto de vista de Sírios. Vamos nos colocar de longe. Hum. Então, não é possível haver a diversidade. Não é o pluralismo não é o ideal. Cada um Claro que é. fazer aquilo que quer. Eu sou a favor também, tenho nos meus livros escrito isso aí. Pra mim, Então, ó, a peraí. criação, como é que foi? Deus criou um andrógeno, é um homem que tem macho e fêmea, tem um rosto pra frente e outro pra trás. Os cabalistas falam, homem e mulher ao mesmo tempo. Deus já criou Então, assim, a gente se separou por outra questão depois. Então, né, então não tem essa coisa de gênero, isso aí é. eu tenho o encontro de Dugin convidando Putin para pertencer à PAMIAT. Você já ouviu falar? É uma das sociedades secretas menos conhecidas do mundo. PAMIAT, russa. Essa eu não sabia. Eu conheci essa Então, do Rasputin ali, que também tinha uma meio que tantrismo, né? Uma coisa meio misturada, eles não falam assim, né? Mas... Ele era o último descendente de uma corrente de magos que usava pranayama, respiração, magia sexual e qual era a terceira? Eram três forças que ele usava: respiração, a magia sexual e tinha uma terceira força. Agora É não me lembro. gnose, na verdade é uma escola agnóstica, então. Ah, a mística, o êxtase místico, a meditação, aquilo que a gente chama de meditação. Então, o tripé que se passou para o Rasputin era dominar a respiração, dominar a força sexual, dominar a, a, a meditação, o êxtase místico, entrar em si.
Hoje eu fui entrar no pesquisar até livro de grupos mágicos, né, sociedades secretas, colocaram ele como Golden Dawn, colocou ele, o Rasputin na Golden Dawn. Esse grupo que ele estava tinha muito parecido, né, por isso que o autor colocou. Mas eu achei interessante colocar o Rasputin dentro da Golden Dawn, que mexia com esse tipo de trabalho, né, vamos dizer, mágico, sexual, respiratório, yogas, que cabala, né, numerologia, e vai embora. Então a escola é grande, né, também. E martinismo Mas, também lá, né, russo, bastante. Só que ele é meio fora do martinismo. O martinismo tinha inimigo ali, né, meio... eu fui Mas... convidado, né? Veio uma menina lá da Inglaterra É. para poder organizar as lojas que houve um quebra, a Golden Dawn desapareceu, a Aurora Dourada desapareceu, Ah, e aí como é o nome? Crowley tomou conta e transformou a antiga Golden Dawn em Otto, Ordo Templi Orientis. Astrum Né? Argentum também, né? Um trabalho individual ainda, né? Eu fui tanto yoga é muito mais complexa, muito mais completa. Foi a primeira forma de yoga que surgiu e é do Tantra que surgem, que derivam todas as 6 correntes. É verdade. Aham. Tantra Yoga não é sexo. Tantra Yoga é amor. É verdade, é outra coisa. Ora, quando se coloca sexo dentro do Tantra, então já é Tantra de mão esquerda. Mas o Volta ao Tantra Rasputin, né? O é Tantra Rasputin com as festas e as mulheres, né? E ele com aquela Catarina, né? Tem caso, não tem, né? Kizarina, é uma coisa complexa, assim, falado. Aí daí eu peguei até arquivos secretos, alguns textos, mas a maioria fala, não, são cartas inventadas, algumas, ele era meio analfabeto. Ele também tinha aquela situação que inventavam a biografia de Rasputin e virou um mito, né? Uma mitologia do Rasputin. Uma superstição popular também em volta da Rússia. Inventam mil coisas, então essa questão dele não morrer também não sei se isso aí é tão histórico, né? Então mas eu procuro, Mariano, certas horas, vamos dizer assim, me certificar de que estou falando a verdade. Então, me baseei em 2 livros. Eu Matei Rasputin, né, de um Potikrovich, lá um deputado da Duma russa, e do Félix Yusupov, né, A Morte de Rasputin. Então, me tem um baseei tal de nos 2. Radzinski, deixa eu ver se ficar ruim aqui, tá? Radzinski, que é Rasputin, dos arquivos secretos, né? Esse aqui eu peguei em espanhol até. Tem uns outros livros, a biografia dele tem um com 900 páginas, aí também tem em português, né? Tem uns livros bons dele, mas eu não li inteiro, assim, só dei uma folhada. Na parte do Papos, aquela parte que interessava também, né? Então, na verdade, houve alguma coisa muito importante, porque Rasputin governou a Rússia, porque curou o Tsarovich. Isso, aquela hemofilia lá, né? É, Tem isso aqui também, de Deus e o Diabo, né? Então, Rasputin tem muita coisa. dominou a czarina, aí Papos foi mandado para quê? Para contrabalançar, dominando o czar. E Papos fazia espetáculos, fazendo com que, materializando, fazia com que Ele como fez é, uma sessão espírita lá, né? Falaram, eu vi num comentário, achei estranho assim, mas. Né, depois o você vê. ectoplasma surgia no meio da sala e, de repente, viam naquele ectoplasma Alexandre III, Nicolau I, e É. o czar ficou fascinado pela magia de Papos. Então, era uma guerra de É dois que nem aquelas magos. fotos do Chico Xavier, né? Que vê aquela fumaça ali, tem um negócio branco, né? Então. Também depois foi meio Mas fraude e tal. Aquela coisa. Às vezes tem que inventar uma fraude pra você dar a desculpa da coisa, né? Então. bom, não. O fato é assim, não acho que Putin seja um maluco. Eu Não acho o é, não seguinte, é, de jeito nenhum. Bolsonaro, acabei de falar nele, como é o nome lá do Olavo de Carvalho, Vladimir Putin e Trump, tem direito de querer obedecer ao Papa, porque o Papa queria renovar a igreja pelo Concílio Vaticano II, João 23, em Foi a 1960, grande renovação, né? Uhum. e ele não aceitou o concílio. Isso Por é que ele não normal, né? aceitou o concílio? Porque o concílio democratizava a igreja, colocava o leigo na posição de igualdade com o sacerdote. O sacerdote, segundo a mente do concílio, só administra a igreja. Tem Quem mais faz diálogo com os evangélicos, também mais popular, né? Muita música na igreja, vem muita coisa que Na modernizou. verdade, a intenção é essa, Maria. Tiraram o latim, Era né? aproximar-se do movimento evangélico, fazendo com que as igrejas católicas tivessem uma formação, vamos dizer assim, né, social parecida. Ficou bem Essa parecido é a mesmo. questão de Paulo Pegar VI. renovação carismática, prova que é muito parecido, né? Não é Muito diferente. parecido com o pentecostalismo. É. Então, João Paulo II e Paulo VI, o que eles queriam era fazer com que a Igreja Católica ficasse socialmente muito semelhante
né, a um culto protestante, a um culto evangélico. E aí seria fácil fazer o ecumenismo, porque eles sonhavam. Até O com grande luteranos a gente vê, né? Esse ecumenismo até bem. Aqui na minha cidade bem avançado. Aqui eles se comunicam, tem uma associação aqui luterana que os católicos vão, é bem trocado, assim, né? Mas outros lugares é difícil. Acho que fica. Outras igrejas mais neopentecostais já é difícil. Acho que nos luteranos ainda é mais fácil fazer esse tal Em de ecumenismo. 1968, pouca gente conhece, mas eu tenho o documento, foi assinado um Tratado de Igrejas Irmãs, né, onde está a Igreja Ah, Luterana, vi. a Igreja Anglicana, a Igreja Batista, a Igreja Grego-Ortodoxa e a Igreja Católica como se considerando iguais. É, acho que eu E licitei aí esse documento já. Aham. o Papa ficou numa situação difícil, porque ele era chefe de não sei o que lá, tal, mas arrumaram um jeitinho. Você vê como é que o homem consegue sempre dar um jeitinho, né? Deram a ele o título, já que a briga em 1906, que dividiu a Igreja Católica em grega, oriental e ocidental, É. aí deram o título de primo inter pares. Mariano, você como advogado, diz para mim o que é isso, vai, defina. Ah, eu Me não defina. sei. É primo inter pares. Se você tem pares, não tem primo. É, nada a ver, é Quase, uma contradição lógica. quase que eu digo um palavrão. Ou você tem pares, é como aquele maçom, amigo meu, que me convidou a fazer uma Eles palestra na jogaram loja fora maçom. Aristóteles, né? O princípio da não contradição. E aí eu disse a ele assim, eu posso ir vestido de maçom, mas da minha maçonaria era mista, eles não aceitavam. Aí eu disse, é conveniente eu ir? Ele disse, não, não é conveniente, mas é inconveniente. Espera aí, você está brincando comigo, cara? Eu sou professor de português. É Se você disse subjetivo. que não é inconveniente, não é inconveniente, mas não é conveniente, você está brincando comigo. Então fizeram a mesma coisa. Você vê que o homem brinca, né? Parece que acha que o outro é idiota. Até de Estão rito reunidos. diferente, até que nem tem acho que o Schroeder que usa cartola. Ah, pode vir na nossa loja com cartola. Mas eu não vejo isso acontecer, mas venha do teu rito, né? Até ter Me ritos dá convidaram problema. para uma palestra sobre cabala e, na verdade, a planta da loja maçônica é a árvore da vida. O que eu fui dizer foi isso. Eu me mostrei, saí do palco, fizeram um palco lá para mim, saí com o microfone, saí mostrando, né? O primeiro vigilante, o segundo vigilante, mostrando cada cefira Ah, dentro da loja, e eles sem saberem disso. Eles não sabem disso, no mínimo da cabala é a árvore da vida, né? Isso aí é básico, não né? tem Sefirot. ideia disso. Aí eu fui mostrando aqui, ó, Keter é o que está atrás do Venerável Mestre. O Venerável Mestre supostamente é a Shekinah. A mesa do Venerável Mestre, sabedoria, força e beleza, é a Shekinah. Sim, claro. E atrás dele, né, que na verdade é o Yod Reval Re, né, então é Keter. É verdade. Né, é o reino. Né? Então, Malhut aí eu fui é. mostrando para eles, né? Aí o cara mandou eu parar. O venerável mandou parar. Peraí, essa palestra não pode ser dada aberta, tá? A loja aberta. Tem que ser dada só entre maçons. É. Aí mandou ele a palestra e eu voltar outro dia. Você aceita dar só para nós, maçons? Não é por quê? Pois é, por que não abrir esse conhecimento? Eu acho que é uma coisa. Ou na verdade o segredo é o segredo ritualístico. Palavra perdida. Coisas que começa a não abrir nenhum. Isso tem livro essas coisas. Você pega um Há livro de Jorge segredos, Adon, você pega o livro de Lee há Bitter. segredos que você realmente tem a obrigação de considerar. Eu não Guarda. vou dizer palavras de passe, Não pode. palavras É. sagradas, né? Não vou dar detalhes da ritualística. Agora, mostrar que uma loja maçônica, né, é, na verdade, a planta baixa é a árvore da vida e tudo é colocado ali. Outros também, se pegar Lee Bitter, acho que não sei, alguns autores falam. Jorge Adon, acho que fala também. Os autores clássicos, né? Como é Tá que lá. tem gente que ainda é aquela história. Eu faço parte da maçonaria francesa, né? Eu sou filiado à grande loja livre, soberana, Eu vi o documento, o e-mail. exatamente. E eles não entendem como é que nós brasileiros aqui somos tão facciosos. Eles disseram assim para mim: olha só, há um edifício na cidade de. Como é que eles chamam lá? Que eles dizem que é a cidade mais bela da França. Daqui a pouco talvez eu lembre. Né? O meu amigo diz. Porque o nome da cidade onde tem torneios, onde eles se fazem, vestem de cruzados, fazem torneios, tem uma época do ano onde eles fazem isso. Então, há um edifício, nesse edifício existe
lá embaixo, no andar de baixo, existem 3 grandes departamentos. Se um maçom visita ali, quando ele chega, ele tem um daquele departamento, tem um recepcionista que é da maçonaria mista. Do outro lado, tem outra grande sala, cujo recepcionista é da maçonaria masculina. Tem outra grande sala, cujo recepcionista é da maçonaria feminina. Eles não Seria entendem o como é que o ideal, Brasil né? fica. Aqui nem as Como é que você, potências se, por se causa trocam, né? Fica uma competição de potências, uma não reconhece outra, outra não reconhece outra. De maçom não vai se reconhecer, fico pensando. É estranho. Aí eles não entendem como é que você, então, porque só porque você pertence à maçonaria mista, você vai dar uma palestra na loja maçônica masculina e eles não deixam você se vestir de maçom. É. Você é mestre salado e você tem que dar. É chamado de professor Marlanfe e não é irmão, não é considerado irmão. Né? Eu tenho a placa de aço, não sei se já mostrei para você. Eu tenho a placa de aço ali, da lembrança com o nome ao professor Marlanfe, quer dizer. E Legal. quando eu perguntei, é conveniente eu vir vestido de mestre instalado? Não, não é conveniente, mas é inconveniente. Aí eu falei, pô, você está brincando comigo, eu sou professor de português, cara. Aí a mesma coisa agora não vamos falar de maçonaria hoje, não. Vamos falar de Então, Putin, ou de Rússia. como é que, assim, para os franceses, aí é o seguinte, Mariano, no segundo andar tem uma loja completamente montada, com tudo no lugar, rituais e tudo, indumentária. Aham. E aí um dos nossos irmãos membros aqui foi lá, e o que é que aconteceu? Ele dirigiu-se para o salão onde era loja mista, foi conversar com a Direitos Humanos, né? Direitos humanos, A moça aham. de Direitos Humanos. Aí ela convidou, a quarta-feira, foi na segunda-feira. Quarta-feira nós temos sessão. Pode vir. Ele estava com a nossa carteirinha, né? Ele já era mestre maçom. Mas assim, sem que nem mais, eu não trouxe veste, trouxe nada. Nós temos lá em cima. Aí esse Marlanfe, no mesmo salão, eles dividem o dia em que quem vai ocupar o salão são os maçons que fazem a maçonaria mista. Na segunda, por exemplo. Na quarta, naquele mesmo salão, vão sentar os que fazem a maçonaria masculina. E na sexta-feira, os que fazem a maçonaria feminina. A mesma sala, a mesma coisa, os mesmos rituais. Isso Eles que não entendem é, como é que isso que é brigamos por causa tolerância, fraternidade, né? Isso é lição. Os franceses é dando uma lição, né? fraternidade. Somos iniciados nos mesmos mistérios. Tudo igual. E as mulheres dão show, porque eu vejo maçonaria feminina por aí, a gente vê comentários. É um trabalho incrível, né? Maçonaria feminina pra cá também. Então, Aí ele disse, aí ele disse, tá, eu fui, e aí ela me fez uma surpresa, porque ela era a venerável da loja, e aí eu sentei, aí me deram lá a roupa, o ritual e tudo. Ele era um bom maçom, aliás, eu posso falar o nome dele, né? Roberto Moreno, advogado que nem você, grande Roberto Moreno, meu amigo. Roberto, onde você estiver, que legal. minha, você é de fato um amigo. Olha, esse cara é um amigo, Mariano, um homem assim, lídimo, entendeu? De uma reputação ilibada, o que é difícil no direito, você sabe disso. É difícil, é difícil. É, tá... Pois é, nosso mestre maçom foi lá e ele disse: eu já me senti meio estranho, porque na segunda ela me chamou para ir na quarta. Aí eu chego lá, ela me chamou, aí me apresentou nosso irmão do Brasil, ele fala francês fluentemente, né? Legal. Ele inclusive hoje ele tem um escritório de advocacia na França. Ah, melhor, né? Uhum. Progrediu muito, graças a Deus meu irmão progrediu muito. E colabora para nosso movimento, ele continua colaborando, embora não consiga mais vir, porque ele tem um escritório no Rio, escritório na França e tem uma reunião na Alemanha, porque ele é advogado especializado em direito, que calcula o imposto de renda, como é que se chama? Tributário. Tributário, isso. Então, o que é que acontece? Os grandes ricos, né, quando fazem imposto de renda, tem que ser um especialista em direito tributário, para poder enganar o imposto de renda. E aí eles têm leis. Cada um tem as leis. É mais coisa de contador, né? Os contadores também fazem umas coisas aí, mas. Para Enganar não, você usar a entrar própria numa. lei, né? Vamos ver o Ele disse jeitinho da assim, lei. Marlan, para você entrar numa sala onde são advogados especialistas em direito tributário, é mais difícil do que você entrar na loja maçônica,
Por quê? Porque o que vai ser discutido ali são segredos de como você pode burlar a lei e o fisco. E tem de contadores também, né? Bem Mas exagerado. aí, Mariano, veja só, ela aí apresenta ele, nosso irmão do Brasil, do fim do mundo, ela disse assim, nosso irmão do fim do mundo, e convidá-lo para afiliar-se à nossa loja. Mas eu já sou afiliado à Maat. Ela disse, não tem problema. Qual é o problema? Você, no Brasil, quando você está lá, você assiste a sessão maçônica da Maat. Né? Maçons associados pela antiga tradição. Sou tradicionalista, tá vendo? Mas Sim. uma coisa é tradicionalista, outra coisa como é que se chama? É emperrado. O tradicional não é emperrado, porque a tradição é uma coisa que passa de mão em mão. A Né? regularidade é forçada e essa coisa toda. Uma coisa é ser tradicionalista, outra coisa é ser. Como é que é a palavra? Eu queria. É Caxias. aquele cara que quer manter aquele negócio parado do passado, ficar lá no passado, e eu esqueci o nome agora. Sim. Mas aí ele disse: ela falou, mas você pode. Quando você estiver na França, você assiste uma sessão aqui, já que você tem um escritório aqui. Quando você estiver no Brasil, assiste a Mato. E aí foi aí, através dele que nós nos associamos à Federação de Loja Livre Soberana. E ele disse assim: eles não conseguem entender como é que aqui um maçom da loja masculina não aceita que você, porque é de loja mista, não vá para a loja masculina, uma Eles sessão têm da um loja masculina. problema com essas mistas, as teosóficas também tem problema com Mênfis e Mizraim, né? Que é outro problema, a egípcia, né? O pessoal tem um problema, parece que aquilo é outra coisa. Não? Mizraim, né? O Mênfis e rito de Mizraim. Mizraim. Aí o que acontece? Sinceramente, Mariano, olha, eu acho que há lugar para todo mundo. Eu acho que no mundo, realmente, se a Rússia quer ser a Pamiat, conheço profundamente a Pamiat, né? O Dugin é um dos líderes, e foi ele que chamou Vladimir Putin para pertencer à Pamiat. Então ele não é um louco que acha que está fazendo, que estão atacando a Rússia. Não, ele simplesmente acha que a OTAN, o Ocidente, é corrupto. Isso, é que é uma pureza da Rússia, que é uma mãe Rússia, divina Rússia, A mãe Santa Rússia, Rússia. Então eles a querem manter maior isso. estátua do mundo, a maioria das pessoas não conhece, é de uma mulher com a espada na mão, em homenagem aos soldados russos mortos na Segunda Guerra Mundial. O nome dessa estátua é a Mãe Pátria. Isso, é. E a maioria não é conhecida. A Torre Eiffel é conhecida, o Cristo Redentor, Não tá em Estátua da filme, né? Tem Liberdade. que estar em filme internacional de bobagem, esses filmes bobeira aí, né? Então. Então, assim, Dom Marcelo Lefebvre não podia continuar sendo tradicionalista, mas o concílio o excomungou. É, desse jeito. Que nem o livro Index Prohibitorum, né? Eu tenho um livro diferente, eu já proíbe em meu livro. Não posso falar de ninguém. Não posso falar grandes verdades, né? Vai pro Index. Eu até estou pasmo. Sabe por quê, Mariana? Eu estou pasmo? Porque o YouTube não está censurando meus vídeos. Eu estou falando nomes e dando datas e tudo, contando como é que foi judeus. É, E eu também era judeu, e Marx também era judeu, então o comunismo, na verdade, foi fundado pelos judeus, que são hoje capitalistas. a gente vê os pastores contra o comunismo. Daí você vê aqui evangélico sionista, né, um livro aqui. Então os evangélicos são financiados por judeus também, né? E vem para o Brasil, dos Estados Unidos via Brasil. Né? Então daí o governo brasileiro é quase uma teocracia evangélica, a gente sabe como é que é aqui, né? Então, mesma coisa, sionistas por trás, né? Então, claro que um livro desse é proibido, um livro alternativo, história secreta. A história secreta do... Eu acho que o problema todo do ser humano, a minha avó sábia dizia, tudo demais é sobra, até a bondade. Não dá para ser muito bom e não dá para informar tudo, né? Vai terminar sendo chamado de tolo. Então, peraí, se os camponeses russos, se a burguesia russa quer se manter, o lema da PAMIAT, procura saber, PAMYAT, PAMIAT, é uma das poucas sociedades secretas desconhecidas. E olha, quem faz parte do conselho sempre
o patriarca da Igreja Ortodoxa faz parte do conselho. Isso, até hoje eu estava vendo um vídeo, acho que da Pereira, ela falou, não, a Igreja Ortodoxa sempre foi aberta a organizações secretas, ela não tem esse preconceito, né? Então eu achei interessante porque geralmente você pensa em É. igreja meio fechada, né, com essa coisa de E a organizações primeira coisa esotéricas. que Vladimir Putin fez em 1999, quando ele foi, Boris Yeltsin resignou, desistiu e colocou ele como presidente da Rússia, foi reabrir as igrejas e torná-las mais belas do que eram antes, porque a União Soviética tinha transformado as igrejas, eram ateus, né? Queimaram as Bíblias, proibiram tudo. Então, a questão é a seguinte: parece que no final das contas, o grande problema é a liberdade humana. Como Eric É, Fromm vem disse. todo no messianismo, né? A Rússia tem essa coisa messiânica, o Putin acha que é o Messias, ele acha que é o Catecum, eles falam, né? Aquele que Mas luta contra a Bolsonaro grande também besta. acha, Bolsonaro também acha, Trump também achava que era. É, sempre tem esse discurso, é igual, ó, por isso que eu tô falando que é igual. É Trump, é Mas, Putin, é mas aí, Bolsonaro. aí, aí, se fizerem uma coisa boa pelo Não país, faz por ótimo, isso. ótimo, né? Até o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Ele tem Messias no nome. É, não, se fosse pela boa finalidade, mas a gente vê que só estão por trás, na verdade são laranjas, né? Organizações internacionais, Banco Internacional, agronegócio, pastores Então, internacionais. só. Putin abraçado com o patriarca, a igreja ortodoxa, né? Esse é o Putin, não é essa coisa que pintam, né? Então, que a mídia pinta muita coisa, né, de hoje. Ninguém é o que a imprensa diz. É. Se você conviver com uma pessoa famosa, você vai ver que ela é igual a você. Claro que é. A fama é que torna ela cria o quê? Um personagem. Olha, vou te contar uma coisa que me impressionou. E não é feliz, né, nessa fama, às vezes. Não, não é. Mas assim, me impressionou. Como é que um bom ator ele termina incorporando o personagem? Raul Cortez, para mim, foi um dos maiores atores do Brasil. E aí, no Rei do Gado, ele faz um banqueiro que ele tem um problema na coluna. Não sei se você se lembra, lembra não? Ele anda apoiado numa bengala, né? Porque a briga dele é com o gordão lá, que eu não lembro o nome dele, que é o rei do gado, o dono do boiadeiro, e ele é o banqueiro. Ele, na novela ele quebra. Não conheço banqueiro que quebre, porque se ele quebrar, o Banco Central indeniza ele. Então, não faz isso comigo, né? Se eu quebrar, o Banco Central não quer nem saber de mim, mas se um banco quebrar, o Banco Central indeniza ele. Então, diz que é para não haver desemprego. Então, o que acontece? Olha, Raul Cortez declarou textualmente: quando eu chego no set de filmagem, ele fazia um cara que era doente da coluna, tinha um problema de coluna, ele andava com a bengala. Quando eu chego no set de filmagem, a coluna começa a doer. Rapaz, vi outra, aquela judia que fez Odete Reutemann, como é o nome dela? Ela é prima de um pintor famoso, meu Deus do céu, sabia? A família é famosa. Bom, mas fez Odete Reutemann. E aí ela disse assim: depois que eu terminei a novela, como foi difícil, porque quando eu passava na rua, o povo dizia, Odete Reutemann, Odete... eu mesmo não conseguia me livrar do personagem. Então, veja bem, Mariano, se eu sou feliz vivendo os costumes que os meus avós viviam, né? Criando galinhas no meu quintal, acordando de manhã, eu tenho uma vizinha aqui, que a mãe dela acorda às 5 horas da manhã para apanhar os ovos das galinhas quentinhos lá na roça. Né? E a vida deles é aquela coisa pacata, é coisa tranquila. Aí, nossa Senhora, se uma mocinha engravidar com 15 anos, vai ser expulsa de casa. Para nós é uma coisa assim absurda, mas para eles é natural. A menina é educada para isso.
Então, aí eu não sei, mas eu acho o seguinte: acho que devia se dar o direito de cada um ir evoluindo, né, de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua possibilidade. E eu acho que, no final das contas, a OTAN realmente, vamos e venhamos, ela é imperialista. Porque veja só, como é que, para que a OTAN foi criada? Para defender o Ocidente do comunismo. Aí, quando fizeram lá o pacto que a Rússia devolveu a Alemanha Oriental para a OTAN, né? Acabou a Guerra Fria. A OTAN devia ter acabado. Por que não acabou? Porque ela muito bom dizer à Europa: não comprem gás do Putin, pode deixar que eu vendo para vocês e vender a 3 dólares e 50 centavos a mais. Assim, é maravilha, né? Quer dizer, impõe sanções à Rússia, aí a Alemanha não pode comprar gás da Rússia porque pertence à OTAN, aí os Estados Unidos vendem gás à Alemanha a 3 dólares e 50 centavos mais caro cada litro. Maravilha. Resultado. Na verdade, sinceramente, eu cheguei aos 75 anos, acho que meu país não foi justo comigo, né? Acho que eu fui um bom professor, acho que eu acho vergonhoso que eu hoje tenha que dizer que meu salário de aposentado é de R$ 1.690. Então, você imagina, eu paguei ao INSS para receber 10 salários mínimos. Então, tudo isso é resultado de uma política que vem do imperialismo, que tem uma elite, e essa elite vive nababescamente. É lá o Clube Bilderberg, é o Clube de Roma, entendeu? É a Trilateral. Exatamente. Por que o INSS não funciona? Porque você tem que ter sentido. Criam no Brasil a escola pública, a universidade pública, que funciona durante o dia. Mariano, eu, a partir dos 12 anos, tive que trabalhar porque meu avô teve Alzheimer. Como é que eu vou estudar se é de dia? Então, se é para os pobres, se é público, tem que ser de noite. Então assim, realmente acredito. Eu sou católico de coração, pratico mesmo, sou místico. Quando eu assisto à missa, eu me transporto para o altar. Eu me sinto em cima do altar, não ao redor do altar. O nome da missa de Aparecida é ao redor do altar. Eu não fico ao redor do altar, eu fico em cima do altar. E Mariano, sinceramente falando, né, você percebe, eu tive dentro, eu fui diácono beneditino, e você vê que lá dentro a política, sabe, o desejo de atingir é uma coisa assim incompreensível. Se nós estamos. É aquela história. Então, foi o que eu disse a vocês. Para mim, a grande falha da maçonaria foi ter rompido com a Rosa Cruz quando, em determinado momento, lá na Revolução Francesa, né,
a Rosa Cruz não quis se meter na Revolução Francesa, terminou se metendo a Rosa Cruz Áurea, só a Rosa Cruz Áurea. As outras correntes não entraram, né? Mas a maçonaria rompeu, antes eram todos juntos. A maçonaria terminou se tornando uma associação política internacional, é um partido internacional. E, na verdade, é o Pascalino, você fica encantado. É incrível, Você né? lê São o trabalho do Martin. Max Heidel, nossa, é de uma profundidade Gosto tremenda. muito do Max Heindel. Eu tenho ele, Conceito Rosa Cruz do Cosmos, é um livro que toda hora tô Já folhando, vi, né? Então, já percebi isso em você. Você não esconde, é, você não consegue esconder, mas é profundo demais. é bem Você lê Max profundo. Heidel, parece que você está lendo Kant. Cara, o tipo de abstração, né, É, filosófica é o é mesmo, bem profundo. Aí ele pega a teosofia, Rudolf Steiner, né? Gnose, é uma coisa não ali que não é? acaba, né? Então, veja, e a maçonaria se separou. Hoje tem um grau, Cavaleiro Rosa Cruz, para homenagear a Rosa É, Cruz, homenagear. É. quando, na verdade, eram uma única ordem. Não havia diferença. É, Né? não, e o que manteve ele foi a Rosa Cruz de Ouro, uma época que também daí tinha que ser mestre maçom, né? Ou iniciado para ser Rosa Cruz. A Societas Rosa Cruciana, né? Que também tem que ser Papos, maçom para ser Rosa Cruz. Algumas papos, mantêm essa ligação ainda um pouco, né? foi Papos que fez isso. Só entrava na Sociedade Rosa Cruz de Papos se você fosse mestre maçom. É, tinha um pouco ainda manteve ó, essa ligação, mas depois, hoje é poucas ordens aí. É, E- mas, de qualquer maneira, acho assim, poxa, é muito. De novo, a gente volta. A grande questão é aquilo que nossos irmãos franceses dizem. O que é que a tradição maçônica, no sentido amplo, maçom no sentido de construtor, construtores do homem e do mundo. O Sim, que é que o maçom quer fazer? Construir o homem e o mundo. Essa é a definição sim, de maçom. E aí, como é que você pode tolher a liberdade do maçom de tal maneira que eu vi numa loja, já falei isso para você uma vez, né? O Venerável, quando estava falando sobre fitoterapia, estava falando sobre fitoterapia, aí um cara lá disse que lá no terreiro dele, não, bateu o martelo, silêncio, você não vai, aqui é proibido falar sobre religião. Pô, peraí, estava falando sobre fitoterapia, o cara falava das garrafadas lá que no terreiro ensinam a fazer. Peraí, né? Então, exatamente. Mariano é gaiato, mas eu tive um papel preponderante aqui em Duque de Caxias quando se decidiu saber onde ficava a coluna Jaquim e onde ficava a coluna Boaz. Por quê? Porque na Bíblia, no livro dos reis, na construção do Templo de Salomão, disse apenas que uma ficava à esquerda e outra à direita. Mas a questão é, o venerável está lá. À esquerda do venerável ou à esquerda de quem entra? A questão é essa. Na posição de quem entra, esquerda e direita, ou na posição do venerável? Você sabia que aqui os grandes maçons de Duque Caxias não foram capazes de resolver? Não. Eu falei, gente, olha só. Jaquim, eu vou dizer, né? Iá, Javé, pode. Boaz, que é Boaz, eles não querem dizer Boaz, porque em inglês vai ficar Bus, então eles terminaram usando Boaz, né? Realizar. Então, quando nós entramos, era essa a intenção de Salomão, é entrar no templo e você vê que só Javé pode realizar. Você vai trabalhar, você vai ser um operário da imensa colmeia dos nossos símbolos para transformar o mundo. Mas quem vai realizar é o grande arquiteto do universo.
Então, minha gente, é de quem entra, é a esquerda de quem entra, porque se você traduzir, Javé pode, porque só ele faz. Acabou. Aí você vê que ainda tem gente que troca. E aí, não, e aí o Castellani foi me ensinar, teve que vir para astrologia. Eu falei para o Castellani, pelo amor de Deus, eu não tenho que saber astrologia, astronomia, para saber que Javé pode fazer, basta traduzir as colunas, você percebe que eu não posso colocar de lado do lado de cá, né? Fazer, ele pode, não, Javé pode fazer. Então, Jaquim tem que ser a esquerda de quem entra e Boaz tem que ser a direita de quem entra. É para quem entra saber que nós, por mais que nos esforcemos, o trabalho de construir a fraternidade humana está acima da força de qualquer ser humano. Nenhuma ordem humana, nenhuma organização humana tem condições de fazer isso. Nem Jesus Cristo conseguiu fazer. A fraternidade humana, só o Supremo Arquiteto, na hora que ele quiser. Então ficou assim, bastava traduzir as duas palavras, o nome das duas colunas, e pronto. Aí você precisava os cálculos astronômicos. Então, voltamos. A questão é a liberdade do homem é temida pela elite que está no poder. Mas aí, Dom Marcel Lefebvre, que era, na época, contrário ao Concílio Vaticano II e queria se manter nos moldes da igreja tradicional, não tinha o direito e a liberdade de se manter. Por que não celebrar o rito latino? Por que não celebrar a missa tão linda? Missa em latim tão bonita, cara, tão linda, tão silenciosa. Eu não consigo, Mariano, assistir uma missa carismática com palma para isso, palma para aquilo, e vai para lá, e o elefantinho, tchá, 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 padre Marcelo Rossi, né? E o elefantinho, parará. Não, quando eu entro no templo, história, né? Você vai fazer num templo, supõe respeito, circunspecção, introspecção. Para mim, continua sendo assim. São forças, são polaridades diferentes. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso, né? E aqui, você sabia que o parlamento israelense teve um grande problema recentemente por causa disso? Eu tenho um canal, Renato Santos, que eu gosto de vê-lo, embora ele seja extremista, né? Ele é sionista doente. E aí eu não gosto muito do sionismo, porque essa história de defesa das minorias, termina sendo a defesa da elite, porque a minoria é a elite. A maioria é o povo. A maioria é o povo, a minoria é a elite. Então, por trás dessa frase cínica, defesa das minorias é defesa das elites. Então, o parlamento israelense teve um grande problema. Por quê? O único desistiu de construir o segundo templo, o terceiro templo de Jerusalém. Desistiram. Desistiram porque vai ser uma terceira guerra mundial, porque os árabes vão fazer o terrorismo no mundo todo, vai ser um bomba explodindo no mundo todo. Aí vão fazer o seguinte: o Knesset decidiu então fazer uma casa confortável, perto do muro, e ao invés das pessoas, para proteger as pessoas da chuva e do sol, porque as pessoas vão lá e botam aquele bilhetinho no muro. Mas sabe qual foi o problema? Os ortodoxos. Não, porque as mulheres vão ficar juntos, não pode, tem que ficar. Porque quando eles as mulheres são de um lado e o outro. Eu lembrei que você falou disso, e do outro.
E então o partido como é, conservador criou um problema danado, porque é, aí nós caímos no centro do problema. Olha, meu Deus do céu. Como aquele ditado bonito do muçulmano, Alá ama a diversidade. Quem gosta de fazer tudo na regra e no compasso é o homem. O homem é que está regulares. Você vê o mar, tem horas que a onda está baixinha, tem horas que tem onda de 3 É, as metros. cores, né? Tudo vai variando, né? Não sei, Né? A diversidades. própria cor da água, você olhando de cima, certos lagos, você vê que a cor parte do verde para o azul. Então, e quando a gente vê o fundo do mar, tem aqui agora a TV Brasil, né? Bolsonaro injetou o dinheiro na TV Brasil, então está fazendo o Brasil visto de cima. Você vê coisas lindíssimas no Brasil, né? Tem. E aí você percebe montanhas em que determinada cadeia de montanhas são avermelhadas, ou outras já são amareladas. Então, o Dr. Marco Eberle diz assim: Deus é um exagerado. É Se você mesmo, for né? até o fundo do mar, E se cheio de você for até o cores, fundo, né? A gente vê a natureza, por isso que eu falei da androginia ali no começo do Gênesis, né? É o masculino e feminino uma coisa só, é tudo misturado, né? Esse é nosso divino, aí, vamos dizer. A Shekinah é o lado feminino divino, a Sofia. É ótimo, por isso que eu gosto de gnose, ó, não tem feminino fora. Ele faz parte do nosso divino, faz parte da nossa vida, né? Então, tá a perto, noiva divina, noiva a divina. Shekinah, a noiva divina. Né? Mas aí, como pensar na noite divina, na noiva divina, se, vamos lá para o hebraico, o Logos é masculino, a Or é o feminino, e o Ain é neutro. Então, nós temos aqui o neutro, que é a base da cabala, o pilar do centro, né, que é o Ain, ele é a base do pilar do centro. Do lado esquerdo, a Or, a noiva divina, que é o Espírito Santo, que é feminino, todo mundo Feminino, é, sabe, Espírito Santo e e o feminino, isso aí. Logos, que é masculino. O Espírito é feminino, né? Sim, Por isso que Maria encarnou, assim como eu acredito como católico, né? Assim como Jesus encarnou Logos, Maria encarnou o Espírito Santo. Não é isso? Adão, e beleza, aí gostei, palmas. Né? Ela é a nova Eva e ele o novo Adão. A encarnação do Logos e a encarnação do Espírito Santo, que coisa linda. E no centro, o Pai, que é o foco da adoração. É, mas eu acho que quem conhece um pouquinho de Cabala, quando você percebe no triângulo, né, o Ain, Sof, Aor, e você sabe que o Sof é o Logos com outro nome, né? Então você percebe que é o neutro, o masculino e o feminino, os três pilares. Né? Aí é aquela história, né? Quer dizer, seria tão bonito um mundo onde o homem pudesse ser livre e soubesse ser livre. Também, porque Eric Fromm escreveu primeiro um livro, O Medo da Liberdade. Depois ele colocou Liberdade Sem Medo. Depois ele produziu Liberdade Sem Excesso. Olha que coisa engraçada. Primeiro, no primeiro livro, você conhece? Não? É uma tríade curiosa. Eric Fromm é um dos meus preferidos. É. Dizendo que o homem tem medo da liberdade. Por que é que elegem os políticos como nossos representantes? Porque eu tenho medo de decidir. Então, eu preciso que alguém decida, porque se alguém. Se errou, eu digo o erro é dele, não é meu. Ele errou. Eu elegi ele, ele não me representa. Se ele acertou, eu digo, eu votei nele, votei nele.
Não era assim, era assim, o povo tinha que saber, né? Platão vai mais longe. Eu vi perplexo Platão dizer: o sábio é escravo dos tolos, porque é a multidão que escolhe os governantes e a multidão não tem sabedoria para discernir quem é que está apto para governar. É, termina a história, né? É quem tem mais propaganda quem ganha. Então, assim, fiquei encantado com a PAMIAT, que é um movimento Pátria, Família, Tradição e Liberdade. Acho bonito isso. Acho bonito. Acho que eles deviam ter direito. E acho que se Putin não quer que a OTAN invada a Rússia e leve essa corrupção toda. Cara, o Brasil é conhecido pelo país do futebol. Desculpa, mas o estrangeiro vem para o carnaval para ver bunda de mulher, né? Porque tem uns salõezinhos onde umas mocinhas de 15 anos. No Mundial, a nova ordem mundial já está aí. Ah, mas a nova mundial de ser ruim, tem que ser bom. Nós que vamos fazer essa nova ordem mundial. Acho que esse negócio assim, eu tô escravo. Tem que mudar a ideia desses governantes, líderes mundiais. Terminar com o materialismo. Vamos buscar a religião de volta. Vamos respeitar a família. Valorizar as pessoas. Né? Vamos acabar com a fome mundial. Seria a minha primeira proposta. Assim, se eu fosse um líder mundial ou político. Ou mesmo na filosofia, acho que eu vou fazer um trabalho uma vez nesse sentido. Ora, e por aí, é desumano você vê que uma pessoa morre de fome, né, na África. Né? Então isso é a primeira coisa. E saúde, né? Saúde para todo mundo, menos sofrimento. Né? O sofrimento é desnecessário, eu acho, para o ser humano. Né? Então, quanto mais medicina, mais acesso à saúde, né? De várias formas, tanto alopática como saúde esotérica, homeopatia também. Né, quando a gente conseguisse reduzir mais felicidade para as pessoas, por exemplo, os estoicos, o negócio da filosofia estoica, o simples é feliz, eu vou viver, quanto mais simples melhor, ataraxia, né, indiferente, sou feliz, não precisa ser, preciso ter agora um celular de 10 mil reais, um carro de 200 mil reais para ser feliz, uma mansão, então, né, Um de 40 me leva para o mesmo lugar que um de 300. bobagem, então o estoico mostra isso, os epicuristas também com prazer, né, também, então a filosofia mostrou isso faz 1000 anos atrás, 1500. Então, É 2500. engraçado, é engraçado que nós no Brasil não temos, mas o inglês tem a diferença entre luxury e lust, né? Luxúria é lust, luxury é luxo. É, o Então nosso nós não mistura, temos a essa nossa fica a mesma palavra. diferença entre palavras diferentes, né? Para nós, luxúria é o pecado capital só. Lá eles têm duas palavras diferentes. Lust é que é o excesso, é Sim. que é, né? Luxo em si mesmo não é mal. É Agora, bonito, lust não. Tem, por exemplo, a arte tem que ter é o luxo. luxo, É a um bom arte, né? gosto, por que não, né? Bornai fazia aqueles desfiles do carnaval com aquelas fantasias E magníficas, isso é o lado né? bonito do carnaval, que luxo bonito, né? Então tem coisas aí que a gente tem uma riqueza. O maior teatro ao ar livre do mundo. É uma festa fantástica. Agora não estão podendo fazer. Enfim, meu irmão, me resta a satisfação de saber que ainda há pessoas como você. Eu igualmente, às vezes eu não tenho com quem conversar, se eu estar conversando com outro amigo, a gente tem essas conversas com poucos amigos, os sábios, né? O sábio é muito importante, eu considero amigo aí como um sábio, né? A gente troca informações, ou a sabedoria nos está chegando, né? E aí, repito, vamos terminar repetindo a frase do grande Agostinho de Hipona: Noverim te, noverim me. Se eu te conhecer, me conhecerei. Então, o outro é indispensável para me conhecer. De repente, é o que eu detesto no outro, o pior defeito meu. Não é isso? É, você detesta no outro o seu pior defeito.
O que não é seu defeito, no outro você não se incomoda. Mas o que ele tem que é seu defeito, você lhe incomoda pra caramba. Diz que Winston Churchill e quem é o outro? Esqueci, um grande escritor.